Vença a insegurança e comunique-se com empatia usando a CNV, Comunicação Não Violenta. Este episódio faz parte do Líder Transformadora, criado para mulheres que desejam ter uma atuação transformadora no mundo, guiadas pelo seu propósito, com qualidade de vida, sendo muito bem remuneradas com mais de R$1.000 por dia, usando técnicas de facilitação e de planejamento participativo. Eu sou Andréa Zimmermann, atuo há mais de 20 anos com planejamento participativo e facilitação. Eu sou autora de livros e já capacitei centenas de outras mulheres. No episódio de hoje, eu vou te contar sobre como você pode vencer a sua insegurança e se comunicar com empatia usando a CNV. A comunicação eficaz e efetiva está na base do sucesso da atuação de uma líder, de uma facilitadora, de uma professora, gestora, ou seja, todas que atuam com um grupo de pessoas. Tem muita gente que pensa que comunicação é sobre como você fala, mas também é sobre como você fala. Para que a comunicação aconteça, ela não funciona só com uma pessoa que é a fonte, ou seja, que fala alguma coisa. Isso não significa se comunicar, concorda? A gente precisa que essa pessoa, que é a fonte da comunicação, vai transmitir uma mensagem, então a mensagem também faz parte da comunicação, para um determinado destino, que pode ser uma ou mais pessoas. Para que essa mensagem chegue naquelas pessoas, nós precisamos de diferentes canais. E esses canais podem ter a ver com a comunicação não verbal, seja ela com seus gestos, com a sua aparência, com a maneira como você tem suas expressões faciais, seja ela também de maneira que é oral ou escrita, com diferentes canais que podem ser tanto esse celular que você está usando aí, que é um canal que essa comunicação desse episódio chega até você, e nesse caso é um canal interativo. Então você que está assistindo ao longo do nosso episódio, da nossa conversa, eu vou te trazer algumas perguntas, eu vou te trazer algumas ideias e eu vou convidar você para comentar aqui. Então se você é uma líder transformadora, já está com a gente, ou se você já tem algum contato com CNV ou com comunicação de uma forma geral no seu trabalho, já traz aqui um comentário para a gente. Essa mensagem, utilizando diferentes canais e diferentes maneiras de se comunicar, chega num destino. E se você olhar essa expressão aqui da imagem, a Renata recebe e fala, será? Então, só de ver a expressão dela já traz pra gente ou uma desconfiança ou uma curiosidade. Então, esse destino precisa receber e trazer um feedback, ou seja, a gente precisa saber se essa comunicação foi bem entendida. E a comunicação vai funcionar então num fluxo de interação entre as diferentes pessoas. Então é muito importante quando você for se comunicar, entender que não é só sobre como você vai falar, e sim como está sendo entendida essa comunicação. Como você, por sua vez, vai passar seu destino dessa pessoa que recebeu e vai também continuar esse fluxo contínuo, se comunicando e buscando gerar melhores entendimentos. Mas hoje eu não estou aqui para te falar de comunicação de uma forma generalizada. O meu foco é mostrar aspectos chaves da CNV. A comunicação não violenta foi criada por Marshall Rosenberg e ele diz o seguinte, o que ela é? É uma abordagem específica da comunicação que envolve falar e ouvir, que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros de uma maneira tal que permite que a nossa compaixão natural floresça. Quando a gente está falando de comunicação não violenta, não é só não violento, não ser violento, mas sim ser compassivo, nos conectar à compaixão, nos conectar à capacidade de termos empatia pela outra pessoa. E a CNV é um campo de conhecimento muito vasto, eu sou uma estudiosa dessa área, busco aplicar nas mais diversas frentes da minha vida e aqui a gente vai ter uma referência das bases da CNV. E aprender sobre CNV muda a forma como nos relacionamos com as pessoas, tanto no ambiente profissional quanto na vida pessoal. Gera capacidade de falar e de ouvir para que nós tenhamos um entendimento genuíno e uma relação cooperativa com as diferentes pessoas envolvidas.
Se você terminar esse episódio e já começar a aplicar os conhecimentos, perceberá que você conseguirá evitar muitos conflitos e que terá mais paciência e atenção ao escutar a outra pessoa e terá muito mais segurança para dar feedback e expressar seu ponto de vista, mesmo que seja uma discordância. Então vamos entender qual é o objetivo do Rosenberg quando criou a comunicação não violenta. O objetivo dela é que a gente possa reformular a forma pela qual nos expressamos e ouvimos os outros, para que as nossas palavras elas deixem de ser aquelas reações repetitivas que você se vê repetindo um padrão, aquilo que se torna automático para a gente, e daqui a pouco você se vê numa nova discussão. O que a gente quer na CNV, o que o Rosenberg criou, é que a CNV é um método em que a gente passa a ter respostas conscientes e passa a ter uma fala consciente também para aquilo que a gente tem intencionalidade ao nos comunicarmos. A CNV também vai nos ensinar a nos expressar com honestidade e clareza, ao mesmo tempo em que a gente dá atenção aos outros de uma forma respeitosa e empática. E o que significa ser respeitosa e empática? Por um lado, o respeito significa você aceitar a outra pessoa como ela é. Não quer dizer se conformar em relação a outra pessoa, mas você genuinamente aceita a outra pessoa como ela realmente é. A empatia, diferente do que muita gente pensa, não é você se colocar no lugar da outra pessoa. Você já pensou que a gente não consegue se colocar no lugar da outra pessoa porque o lugar da outra pessoa é dela? A gente tem que parar de falar isso. Empatia é você ouvir sem julgamento. Se você quer ser realmente empática, você vai se despir dos seus julgamentos e se abrir para uma escuta em que você ouve com tanto entusiasmo quanto você fala. Quando eu falo de ouvir com o mesmo entusiasmo que você fala, tem uma imagem que eu já vi num dos livros de CNV, que é uma pessoa sentada do lado da outra com uma orelha gigante. E o que isso significa? O meu pai costumava dizer assim, que a gente tem 2 orelhas e uma boca, e que existe um motivo para isso. Porque a gente precisa exercitar muito mais a escuta do que a fala. Então, da próxima vez que alguém te falar, eu quero conversar com você, senta e ouve sem julgar o que a pessoa está falando. Essa é uma experimentação bem interessante. Comenta aqui se você topa esse desafio, comenta eu topo, se você vai experimentar, começar a ouvir com empatia, e a gente vai falar mais sobre isso aqui no nosso episódio também. A CNV vai nos ajudar a nos comunicarmos de uma forma em que nós conseguimos falar de uma forma respeitosa, mas também ouvimos com respeito e empatia. A comunicação não violenta tem 4 principais componentes e eu vou te contar cada um deles agora. Fica atenta, porque não existe um mais importante que o outro. Eles vão funcionar se você conseguir combinar bem os 4. E quais são os 4 principais aspectos e componentes da comunicação não violenta? A observação, você expressar o seu sentimento, você expressar a sua necessidade e você fazer bem um pedido. Vamos falar desses 4 elementos agora. Para você entender bem esses 4 componentes que eu vou te explicar em seguida, eu vou te dar um exemplo. Eu moro numa chácara e eu tenho um funcionário. Vamos dizer que eu passei na minha horta e eu tenho produção orgânica na minha chácara, é uma outra frente de atuação que eu amo. E aí eu passei na minha horta e eu vi algo que eu não gostei e que impacta no nosso trabalho de certificação orgânica. E aí eu tenho o João que trabalha comigo. Eu posso olhar e ficar muito chateada e perceber que aquilo está acontecendo de novo, e de novo, e de novo, e eu vou falar com o João. João, você é muito descuidado, você sempre esquece de colocar as placas nos canteiros da horta. Será que até hoje, depois de tanto tempo trabalhando junto, você não percebe que fazer isso prejudica todo o nosso trabalho e pode inviabilizar a certificação orgânica aqui da nossa chácara? Como você se sentiria se você fosse o João? Será que você estaria aberta a esse feedback? Ou você já receberia isso, ficaria armada para me dar uma resposta se defendendo? Provavelmente você estaria se defendendo, não é?
Mas vamos ver se eu falasse com o João usando a CNV. Lembra que são 4 elementos: observação, sentimento, necessidade e pedido. Então vamos lá, eu posso dizer assim: João, hoje cedo eu passei na horta e vi que os canteiros estão sem as suas placas de identificação. É o 3º plantio seguido que isso acontece. Eu estou muito chateada e irritada. Eu preciso muito da sua colaboração para que o plantio esteja organizado, que é um requisito fundamental para que a gente possa continuar com a certificação orgânica e os nossos produtos continuem a ser valorizados e possam ser inseridos no mercado. Daqui em diante, você pode combinar comigo de estar atento para sempre colocar as placas da horta logo que você fizer o plantio nos canteiros? Como que você sentiria se você fosse o João com essa outra abordagem? Será que você estaria mais aberta para parar para pensar e dizer: olha, desculpa, eu não percebi que eu não coloquei, ou de fato eu vou estar mais atenta para colocar então essas placas das próximas vezes? Veja que teve tom de voz, mas também a maneira como eu falei da primeira vez julgou o João. Da maneira como eu falei pela primeira vez, simplesmente trouxe uma avaliação apreciativa e que eu expus para o João uma raiva e ele naturalmente se sentiu o quê? Acusado, se sentiu como se eu estivesse entregando para ele, né, algo que fosse até de uma forma mais agressiva. Então, a CNV mostra que a gente pode acolher os nossos sentimentos, mostrar e agir de uma forma que não gere animosidade para outra pessoa. Então, vamos entender como funciona cada um desses componentes. Começando pela observação. Eu quero que você observe nessa imagem essas 2 formas de fazermos a mesma pergunta. O que a gente quer na observação dentro da CNV? A gente aprender a observar, ou seja, a expressar fatos de uma realidade sem avaliar. Vamos ver como é que isso funciona? Então, uma observação que o Marshall chama de associativa seria assim, por exemplo: Maria vive deixando as coisas para depois. Percebe que quando eu falo vive deixando as coisas para depois, eu generalizei o que a Maria faz? Veja como seria uma observação isenta de avaliação e julgamento. Maria só estuda na véspera das provas. Quando eu falei Maria vive deixando as coisas para depois, eu generalizei em tudo que a Maria faz. E se eu estivesse conversando com a Maria, falando: Maria, você vive deixando as coisas para depois? Ela falar: como assim eu vivo deixando as coisas para depois? Do que você está falando? De início já gera uma resistência da Maria em me ouvir. Diferente de eu falar: Maria, estou percebendo que amanhã você tem prova e você só está estudando na véspera da prova. Entende? Isso eu estou apresentando para a Maria um fato. Veja esse outro exemplo. Eu posso dizer assim: nossa, o José é descuidado e distraído. Veja quanto julgamento eu coloquei nisso generalizando. E se eu quisesse falar diferente para o José com fatos? Eu diria assim: já somam 4 atas de reuniões em que não são registradas as assinaturas dos participantes. Isso era a atribuição do José. Veja que quando eu falo que o José é descuidado e distraído, o que eu estou fazendo? Julgando o José e não compartilhando o fato que me faz levar a esse julgamento. Então, é aí que eu quero que você entenda essa distinção. Mais um exemplo. Posso dizer: Carlos é feio. Falando uma coisa do dia a dia, que você olha para alguém e fala: nossa, Carlos é feio. É um julgamento que determina algo em relação ao Carlos. Ele é assim. Mas diferente se eu quiser me posicionar em relação a isso. Posso dizer que a aparência do Carlos não me atrai. Veja que é diferente de dizer que ele é feio. Eu só estou dizendo que ele não me atrai. Eu quero que você perceba a diferença sutil de como a gente pode expressar uma observação sem julgar. Se você está, por exemplo, facilitando ou liderando uma série de consultas públicas numa determinada região e você quer fazer uma observação em relação à presença daqueles participantes, dos moradores daquele bairro ou daquela área, você pode dizer assim: os moradores da comunidade de Flores não dão importância às nossas audiências públicas. Veja como seria diferente se eu não estivesse julgando os moradores.
eu posso dizer assim, de uma comunidade de 100 casas, apenas 8 moradores compareceram à audiência pública. Eu trouxe o fato de que só 8% dos moradores compareceram. Eu dizer que eles não dão importância, aí já é uma outra coisa. Então a gente precisa separar isso, porque se você estivesse falando para o representante da comunidade, trazendo um fato, ele poderia dizer, nossa, eu gostaria de desculpar a ausência dos moradores, houve um outro evento, ou por exemplo, houve uma cheia que inundou as casas, as pessoas não puderam vir à audiência. As 8 pessoas que estavam aqui vieram representando a comunidade. Imagina se eu estivesse dizendo que as pessoas não dão importância. Era eu que não estava dando importância à condição e o motivo das pessoas para não estarem ali. Então, mais uma vez, esse convite para observação sem julgamento. Agora com você. Eu quero que você lembre de uma situação em que você fez uma observação, em que você falou algo julgando. Tenta lembrar dessa situação e escreve o que seria. E agora, depois que você escrever e ler, se você quiser até pausa esse vídeo para você fazer esse exercício, você vai ler o que você escreveu, pode ser em qualquer situação da sua vida, com seus filhos, no seu trabalho, em alguma situação que você estava na rua e fez uma observação sobre alguém, e depois você tenta fazer essa mesma observação, mas sem o julgamento, buscando entender quais eram os fatos. O outro componente fundamental da CNV, da comunicação não violenta, é a expressão dos seus sentimentos. Você já percebeu que muitas vezes, em vez de expressar o que você de fato está sentindo, você está acusando a outra pessoa de estar fazendo alguma coisa em relação a você? Então dá uma olhada nessas palavras que você está vendo aqui na tela agora. Anota aí quais delas são de fato sentimentos. E aí, ameaçado, estou me sentindo ameaçada, agradecida, cansada, ignorada, calma, pressionada, motivada, equilibrada, menosprezada, rejeitada, criativa, alerta, útil, ousada, podada, irritada, alegre, insegura. Dá um pause de novo, se você quiser, mas eu te convido para fazer isso. Dessas palavras, quais delas de fato representam sentimentos genuínos que são seus e quais delas representam algo que você está acusando uma outra pessoa de estar fazendo em relação a você? Por exemplo, você viveu uma situação que você não foi convidada para participar de algo. E aí você pode dizer, nossa, eu fui rejeitada por você. Isso de fato mostra o seu sentimento? Ou você está acusando a outra pessoa de ter te rejeitado? A gente precisa pensar isso com muito carinho, porque muitas vezes a gente expressa o sentimento sem expressá-lo. A gente acha que está falando que é sentimento, mas o que a gente está fazendo é delegando a outra pessoa e dizendo, como se estivesse culpabilizando a outra pessoa pelo que a gente está sentindo. Então, nesse caso, pode ser que você esteja se sentindo frustrada, pode ser que você esteja decepcionada, pode ser que você esteja com raiva, porque houve um fato que aconteceu. Mas daí você julgar outra pessoa e dizer que você foi rejeitada, isso é uma acusação. E pensa só, você dizer para alguém, nossa, eu estou muito frustrada porque eu não fui convidada para participar. Diferente de você dizer, olha, você me rejeitou. Mais uma vez eu não fui convidada. Veja como o tom é diferente, veja como a receptividade da outra pessoa é diferente. A mesma coisa se você escolher falar, eu estou sendo podada aqui, ou estou sendo pressionada. Todos esses 3 exemplos que a gente usou, rejeitado, podada e o pressionada, significa o quê? Que a outra pessoa está fazendo algo em relação a você. Diferente dessas outras expressões. Por exemplo, eu estou agradecida, eu estou cansada, você está sentindo. Não depende da outra pessoa. Então, na CNV, a gente busca expressar os sentimentos a partir da nossa perspectiva e não de algo que a outra pessoa estaria provocando em nós. Então, até agora, a gente falou sobre um primeiro componente, que é a observação,
e a gente precisa ter uma observação sem julgamento. E o segundo componente, que é como expressarmos os nossos sentimentos a partir da nossa perspectiva genuína. O outro componente fundamental da CNV é aprendermos a expressar as nossas necessidades, assumindo a responsabilidade pelos nossos sentimentos. Então, um componente é observar, o segundo componente é expressar o sentimento. Mas, se a gente expressa o sentimento sem falar das nossas necessidades, a gente também muitas vezes projeta a culpa no outro, achando que não está fazendo isso. Então, essa combinação de sentimento e necessidade é fundamental na comunicação não violenta. Quando isso acontece, quando a gente expressa um sentimento sem falar a necessidade, a gente gera essa reação na defensiva, ou gera uma reação da outra pessoa que é motivada pela culpa. E não é isso que a gente quer, concorda? Veja só, eu posso dizer assim: você me decepcionou quando você não veio novamente à nossa reunião. Quando eu faço isso, o que eu fiz? Eu projetei na outra pessoa a minha decepção, quase que uma intenção de gerar culpa na outra pessoa pelo sentimento que eu estou sentindo. Veja só essa outra forma de expressar o seu sentimento e a sua necessidade sem culpabilizar a outra pessoa. Eu fiquei decepcionada quando você atrasou, porque eu queria conversar sobre algumas decisões, sobre alguns assuntos urgentes e eu temo que não tenhamos tempo. A gente sempre que expressa um sentimento, recomendamos que você também expresse a sua necessidade, que nesse caso não era só uma questão de expressar uma decepção porque a pessoa atrasou na reunião, e sim expressar que esse atraso está gerando uma consequência e que isso está relacionado à sua decepção em relação àquela pessoa. Na CNV, a gente aprende a expressar os nossos pedidos de modo que os outros estejam mais dispostos a responder de uma forma compassiva e respeitosa às nossas necessidades. Bom, e como é que a gente faz isso? A gente precisa formular os nossos pedidos de uma forma clara, positiva e com ações concretas que vão revelar o que a gente realmente quer e precisa. Isso é muito importante. Então, quando você coloca uma observação, um sentimento e uma necessidade, se você não fizer um pedido claro, tem gente que fala, você tem que saber o que eu quero. Você já convive comigo há tanto tempo. E na CNV a gente entende que não. Esperar que a outra pessoa saiba o que a gente quer é perpetuar um ciclo de uma comunicação que não leva a uma empatia, que não leva a um entendimento respeitoso entre as pessoas. Então, a gente precisa aprender como fazer esses pedidos que são concretos, que são diretos e que expressam realmente a nossa necessidade. Os pedidos, quando eles são sozinhos e não são acompanhados dos sentimentos e das necessidades, pode parecer uma exigência, porque você simplesmente pediu sem expressar aquilo que você está sentindo e que você precisa. Ok? Então, integrar sentimento, necessidade com o pedido é muito importante. E quando você ainda integra a observação sem julgamento, você coloca dados e evidências que embasam isso aí tudo. Então, para ter certeza que o ouvinte entendeu o seu pedido, uma dica importante é você pedir que a pessoa repita. Trazendo o exemplo da situação em que uma pessoa se atrasa para uma reunião, e que isso gera um impacto naquilo que era proposto para a reunião, eu posso dizer o seguinte: você chegou com 30 minutos de atraso, veja que isso é a minha observação sem julgamento, você chegou agora com 30 minutos de atraso. Eu fiquei muito frustrada, eu posso dizer, eu fiquei muito decepcionada com isso, porque eu tinha a intenção de tomarmos decisões importantes e urgentes e eu temo que isso não seja possível. Então eu quero te pedir, por favor, que das próximas vezes em que você precisar atrasar, primeiro, você me avise que esse atraso vai ocorrer. E segundo, se você tiver antecedência, que você remarque a reunião comigo ou com qualquer membro da nossa equipe. Entende? Se eu só dissesse para a pessoa, olha, eu quero que a partir de agora, sem justificar nada, eu dissesse, olha, vou estabelecer um novo procedimento para a equipe. A partir de agora, qualquer pessoa que for atrasar precisa avisar no momento, se for urgente, ou ter uma antecedência mínima de
tanto tempo para que não prejudique a equipe. Isso vai parecer uma exigência. Então, cada elemento da CNV cuida de componentes fundamentais que podem até soar como sutis, mas que na sua combinação levam a uma comunicação compassiva, respeitosa e que gera muito mais entendimento e satisfação para as pessoas conviverem bem juntas e trabalharem bem juntas. Existe um outro ponto fundamental na comunicação não violenta que eu quero muita atenção sua e muito carinho para exercitar e aprender sobre ele, que é ouvir com empatia. A empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivenciando. Ouvir com empatia requer não julgamento. Ouvir com empatia requer a sua abertura para que aquela pessoa que está te trazendo aquela mensagem sinta de fato que ela está sendo acolhida, que existe compaixão do seu lado, mesmo que você discorde, mesmo que seja uma opinião diametralmente oposta àquilo que você pensa. O nosso desafio, quando a gente de fato quer que uma comunicação ocorra e que a gente quer um entendimento entre as pessoas, é que a gente exercite a empatia. E como é que a gente faz isso? Eu vou te dar algumas dicas essenciais e fundamentais para que você aprenda a ouvir com empatia, de forma respeitosa e de forma que você acolhe tudo que aquela pessoa está te trazendo. Quando você quiser ouvir com empatia, o que você vai evitar no seu feedback? Aconselhar. Eu acho que você devia fazer isso. Não. Quando a gente ouve com empatia, a gente de fato está ouvindo e não aconselhando, dizendo o que a pessoa deve fazer. Competir pelo sofrimento. Totalmente desaconselhado quando a gente quer ouvir com empatia. Não, isso não é nada. Vai passar, né? Ou então tem gente que fala assim, nossa, isso aí que você está me contando chega nem perto do que aconteceu comigo. Olha só o que aconteceu comigo nessa situação. Veja o que acontece quando você faz isso. Você invalidou o que a outra pessoa falou e ainda está colocando e começa a contar você o que está sendo dito. Muito cuidado com isso também. Quando você quiser ouvir com empatia, evite consolar a outra pessoa e dizer assim, não foi sua culpa, você deu o seu melhor para fazer essa situação. Aí você deve estar se perguntando, mas o que eu falo então quando eu for ouvir uma pessoa e quiser exercitar a escuta empática? Eu já chego lá, fica até o final com a gente aqui que eu chego lá. Eu quero aproveitar e te pedir para você, se você está gostando de todas essas estratégias, de todo esse conhecimento sobre CNV, curte o nosso vídeo, compartilha com outras manas para que essa informação chegue até lá e ela também experimente exercitar a comunicação não violenta. Outra coisa, encerrar o assunto. Que isso, não se sinta mal, vamos animar, não pensa sobre isso. Não, aquela pessoa, ela veio para te contar, ela quer ser ouvida. Então, evita fazer isso, ouve essa pessoa, vai até o final com aquilo que ela está te trazendo. Um outro ponto muito importante na escuta empática é evitar achar que aquela pessoa é uma coitadinha. E dizer assim, nossa, coitadinha de você, eu tô com muita pena. Quando você faz isso, você está diminuindo a outra pessoa. E é isso a gente evita também. O último ponto sobre a escuta empática que a gente evita é corrigir aquela pessoa. E aí quando a pessoa está te contando uma história ou está te contando o ponto de vista dela, que é muito importante a gente perceber que é o ponto de vista da pessoa. Então você diz assim, não, foi isso que aconteceu não. Para ser bem sincero, eu já ouvi várias vezes isso do meu marido. Ele volta e meia, eu estou contando uma história e ele fala, não foi isso que aconteceu. Mas na verdade, ele não se lembra da mesma forma que eu lembro daquela história. Pode ser que ele interprete o fato de um determinado jeito, ou pode ser que eu esteja dando a minha interpretação. Então, quando você estiver ouvindo, evita também ficar corrigindo a outra pessoa. E aí você pode estar pensando, como é que a gente faz então, André? Quando eu quero ouvir com empatia, eu vou focar em compreender os sentimentos, as necessidades e os pedidos que a pessoa está fazendo. Então, a primeira coisa é isso, estar aberta a compreender. Uma ferramenta valiosa quando você quer exercitar a escuta empática é a paráfrase. O que é a paráfrase? É você repetir o que aquela pessoa falou com outras palavras
perguntando e checando o seu entendimento. Então você pode dizer assim: olha, parece que você está me contando que você está desse jeito. Faz sentido o que eu estou dizendo? Será que eu estou entendendo certo? Tem uma situação que eu já passei uma vez num trabalho de facilitação. Eu estava conduzindo uma oficina e era o final de uma oficina e um participante chegou com muita raiva. Ele chegou com muita raiva, ele estava indignado e ele era contra aquela oficina. Ela era contra a iniciativa, que era uma iniciativa de diálogo entre empresários do setor de madeira, papel e celulose e ONGs e pessoas de academia, de instituições de ensino para dialogar sobre como cuidar do setor florestal numa determinada região. E aquela pessoa que era o representante ativista, ambientalista, representante de uma ONG local era contra aquilo. E ele foi lá. E o papel dele era se manifestar contra aquilo. Ele estava com muita raiva, ele estava expressando um sentimento que demonstrou isso com agressividade em relação a mim, que ele nem conhecia. Então ele chegou dizendo: olha, você essa facilitadora, ele nem sabia meu nome. Ele falou: essa facilitadora está comprada. Ela está aqui para responder aos interesses dos empresários. Ela não vai dar voz para a gente. E ele tinha acabado de chegar, ele não tinha participado dos 2 dias inteiros de trabalho que tinham sido incríveis. E ele começou a fazer várias acusações para mim. Se eu não tivesse um conhecimento e uma preparação prévia e olhasse para ele com empatia, eu poderia dizer: não, espera aí, você está me desrespeitando. Por que você está dizendo isso? Você nem me conhece, você não participou de nada aqui. E isso provavelmente ia gerar mais animosidade. E o que eu disse para esse participante numa perspectiva de paráfrase? Eu disse para ele: parece, por tudo que você disse, pela forma como você nos disse, que você está bastante insatisfeito com o tipo de conversa que está acontecendo aqui e com os encaminhamentos que estão sendo tomados. Eu quero te perguntar se você tem algo a acrescentar, se você tem algum argumento específico em relação a esse ponto da nossa discussão agora. Ou seja, o que eu fiz isso? Eu simplesmente entendi o que ele estava falando não era direcionado para mim, eu deixei passar, ou seja, eu não assumi como ofensa para mim e tentei entender a essência daquilo ali. E entendendo um pouco do que ele estava trazendo sobre o sentimento, mas também já tentando trazer para uma necessidade. Eu fazendo um pedido para que ele expressasse algo, tentando entender que necessidade ele tinha ali. Se era de trazer algum acréscimo de encaminhamento, se era simplesmente expressar a opinião dele. E aí ele continuou dizendo que ele estava realmente insatisfeito, então ele concordou comigo, dizendo: eu estou realmente insatisfeito, eu discordo com isso. Eu falei: você tem algo a acrescentar? Ele falou: não. Então ficou claro que era uma manifestação de uma insatisfação. E aí, o que eu fiz nesse momento, só para também já dar um bônus aqui de gestão de conflitos, eu troquei olhares com a pessoa que coordenava esse fórum que estávamos envolvidos e a própria pessoa me sinalizou que ele iria dialogar com aquele participante. Eu propus um intervalo e aí isso foi resolvido, né, num momento que estava fora dos holofotes, assim, fora da frente de todos os participantes, e a gente conseguiu então dar encaminhamento ao trabalho, reunindo que eram mais ou menos 40 pessoas reunidas. Estamos então chegando ao final desse episódio sobre comunicação não violenta, mana. Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha identificado correlações com a sua vida. E para terminar, eu quero trazer um poema que está no livro, nesse livro que está aparecendo aqui a capa na nossa tela, que é do Rosenberg, do criador da CNV. Esse poema é da Ruth Beber-Maia e o poema se chama Palavras são janelas ou são paredes. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar, quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que eu preciso dizer, há coisas que significam muito para mim. Se as minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você e se você sentiu que eu não me importei, tente escutar
por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Mana, eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o seu curtir aqui e compartilhe esse episódio com outras mulheres que também precisam ter uma comunicação empática, incrível e vencer todos esses seus vícios, todos os padrões que levam a uma comunicação em que a gente não tem entendimento ou que a gente fica insegura para se expressar ou mesmo para aprender a melhor ouvir a outra. Um beijo e até o próximo episódio!